trabalhando nas nossas vidas, para transformar, para cada dia nós entendermos o propósito dEle, porque há um poder diferente aqui nesse lugar, que é o poder do Senhor, transformando, habilitando cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar aqui, Pai, todos os Teus filhos, Senhor, que vieram, Pai, em busca de uma resposta, Senhor. E o Senhor é um Deus de resposta. É o Senhor que está aqui hoje, Pai, transformando, habilitando, restaurando identidades, Pai. Porque é o Senhor que está a cada dia, Pai, nos moldando, Pai, para o Teu propósito, Senhor. Eu creio que há um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Há algo novo de Deus que Ele está entregando nesses dias. Pai, eu creio, em nome de Jesus, faça conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. A Tua palavra, ela não erra, ela tem endereço certo. E o Senhor nos selecionou hoje aqui, Pai, para uma transformação de estado, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor, Pai, está movendo hoje aqui, Senhor. O Senhor vai transformar famílias, Pai. Vai restituir sonhos, Pai, que estavam perdidos, Senhor. Porque eu creio, Pai, no Teu poder, Pai, no que o Senhor tem feito e tudo aquilo que nós temos experimentado diante do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor, que está nos direcionando, Pai, para algo novo. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Versículo 7, disse Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma passagem aonde que logo depois que Jesus foi batizado, ele já foi conduzido ao deserto para ser tentado. No começo de um ministério, no começo do propósito dele. E nós? Quantas tentações diárias nós passamos todos os dias? Quantas tentações que vêm na nossa mente ou na nossa cabeça? Porque o diabo, porque o tentador, ele não te empurra para fazer, ele só te fala, faz. E muitas vezes nós somos pegos dentro das nossas fraquezas. Jesus naquele momento, ele jejuou e ele teve fome. E o tentador disse: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Você não está com fome? E
muitas vezes, naquilo que nós somos designados a fazer no propósito do Senhor, nós também somos confrontados sempre. Então, o que nós devemos fazer nesse momento? Primeiro, não deixar que os pensamentos atrapalhem, os pensamentos ruins atrapalhem a nossa vida. Nós não podemos impedir que os pássaros voem nas nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Então nós temos que ter o controle da nossa mente e sempre fazer uma avaliação das nossas condutas naquilo que nós estamos fazendo, ou daquilo que vem na nossa mente a fazer, conduz diretamente a vontade do Senhor nas nossas vidas? Será que a vontade do Senhor para nós? E o tentador, ele tenta de 3 maneiras. Primeiro, ele vai numa necessidade física, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito, e muitas vezes a nossa briga é contra a nossa carne. As vontades da carne, ela difere muitas vezes da vontade do espírito, praticamente todas as vezes. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando como nos defender das vontades que não têm referência à palavra de Deus. Só que de toda maneira, ele tenta. Se não foi pela vontade da carne, agora eu vou pelo poder que ele tem. Então, atire-se e jogue. Vamos ver se os anjos vão te segurar. Muitas vezes, pessoas falam, você não é crente? Resolve. E muitas vezes, essas palavras entram, dá vontade da gente fazer algo, mas espera aí, está alinhado a um propósito de Deus para a minha vida, aquilo que Deus realmente tem? E depois que ele não consegue, porque Jesus, ele não defende fazendo milagres, ele defende com a palavra, porque a palavra, ela tem o poder. Entenda isso. Então, o tentador pega, leva Jesus até o mais alto e fala assim, te darei tudo, basta prostrar-me sobre mim, prostra sobre diante de mim, que eu vos darei todo o reinado. O que acontece? Só que Jesus sabia quem ele era, só que o reinado de Jesus era diferente. Ele precisaria morrer na cruz, porque ele veio em resgate da minha e da sua vida, porque nós estamos aqui hoje por causa dele. E nesse resgate, o tentador fala, não, prostra. Nem sempre os atalhos que vêm até nós fazem sentido com a vontade de Deus. Muitas vezes queremos as coisas fáceis, muitas vezes queremos aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais óbvio, mas nós temos que entender se está de acordo com a vontade da palavra de Deus, porque Jesus não é atalho, Jesus é o caminho. Então, quando nós entendemos que Jesus é o caminho e não é o atalho, nós entendemos que nós sujeitamos a vontade dele, e nem sempre a vontade dele condiz com a vontade da carne. Mas eu te convido, esta manhã, vamos sujeitar ao tentador, porque o Senhor está aqui, derramando poder nas nossas vidas, transformando. Jesus não é o atalho, e sim é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Quer vencer as tentações? Aplica a palavra de Deus contra a nossa própria natureza. Aplicar a palavra de Deus é nos transformar, é nos moldar naquele caminho que Jesus quer para a nossa vida, naquele caminho onde que nós somos criados para que Deus coloque nós. Muitas vezes nos perguntamos, mas qual é o caminho? O que eu devo fazer? Como eu devo servir ao Senhor? Mas o Senhor vai revelar esta manhã, para mim e para você, o nosso propósito. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 12 e 13 diz: aquele, pois, que se cuida para estar em pé,
cuidado para que não caia. Não veio tentação senão humana, mas fiel é o Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. O que isso significa? Todas as tentações que vierem sobre nós, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus ou com a palavra de Deus, Ele fala: filho e filha, pode suportar, porque nada virá de tentação que você não possa suportar. Então hoje, Deus está nos fortalecendo nas tentações que nós temos diária. Como Jesus foi levado para o deserto, todos os dias das nossas vidas nós saímos de casa e enfrentamos um deserto, onde nós somos tentados todos os dias, toda hora. Só que Jesus está nos ensinando um mecanismo de defesa. Só que é engraçado que antes de Jesus ser tentado, antes de Jesus ser conduzido ao deserto, Ele foi batizado. E quando foi batizado, o céu se abre, e o Senhor diz: esse é meu filho amado, a quem eu comprazo. Só que Jesus até então não tinha feito absolutamente nada, e Deus já tinha declarado o seu amor por ele. Ei, irmão, escute algo: independente do que você está passando, independente do que você tem feito, Deus te fala: filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque não é por uma condição das coisas que você faz que Jesus, que Deus vai te amar, mas é pelo quem você é, porque Ele te conhece desde quando Ele te formou. E sabe o que Ele diz? Grandes coisas eu tenho para você, porque eu te formei, eu te conheço desde quando você estava no ventre da tua mãe. E isso nos dá um ensinamento, que todos os dias que nós vamos enfrentar os desertos, o deserto fora de casa, primeiro foi lançada uma palavra de proteção, uma palavra de amor, aonde que Deus fala: eu te amo, filho, eu te amo, pode ir lá que eu te amo. Você vai ser tentado, mas você vai suportar. E o Senhor fala que esta manhã: filho e filha, eu te amo, você vai ser tentado, mas você vai suportar pela minha palavra. É o Senhor que diz. E aí o que nós concluímos nessas tentações? Primeiramente, Deus te ama independente do que você faz, mas Ele te ama pelo que você é, e você é filho amado dEle. Só que tem uma coisa: você também vai ser tentado pelo tentador, porque ele sabe a sua verdadeira identidade em Deus. Só que o que ele é, irmãos? O que ele tenta? A todo momento ele está no nosso ouvido, indicando para a gente fazer algo que não condiz com a palavra de Deus. Só que na verdade, ele não está simplesmente forçando nós a fazer algo de errado, mas ele é o quê? Um falsificador de identidade, aonde a todo momento ele estava tentando tirar Jesus do propósito. E todos os dias ele faz isso com nós, tentando falsificar a nossa identidade, quem realmente nós somos em Cristo Jesus, o poder que nós temos em Cristo Jesus. Entenda algo: hoje, se você acha que a sua identidade está falsificada em algum momento, o Senhor hoje te entregará a sua verdadeira identidade e te resgatará. Só que para nós entendermos primeiro o nosso propósito, o nosso chamado diante de Deus, nós temos que entender quem nós somos nele, para que nós entendamos o que nós vamos fazer para Ele, mas quem nós somos nele em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías, capítulo 14, versículo 12, 13 e 14. Eu quero ler algo para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre de uma coisa: quando a tentação bater, não abra a porta,
chama Jesus para abrir a porta. Chama Jesus para abrir a porta. Porque Ele intercede por nós a todo tempo. E Ele está aqui presente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que Ele queria fazer? O diabo queria apagar a identidade de Jesus. Como a todo momento ele tenta apagar a nossa identidade, porque ele sabe quem nós somos. E muitas vezes nós nos condicionamos a ouvir a voz do tentador e descremos muitas vezes naquilo que Deus tem para a nossa vida. Só que o Senhor está te levantando esta manhã para você entender quem você é. Só que antes de você entender quem você é, eu quero falar quem Ele é. Isaías capítulo 14, versículo 12, diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, que tu debilitava entre as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte, e subirei sobre as alturas, e serei semelhante ao Altíssimo. Guarda, isso é o que Ele queria ser. Agora, para nós entendermos quem é que tem mais poder aqui na terra, abra em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e vamos fazer a leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 1, antes do versículo 26, Deus está criando as coisas. Ele cria e vê que é bom. Ele cria e vê que é bom. Ele cria e vê que é bom. Quando chega em Gênesis 1, 26, ele dá uma pausa. E eu faço uma comparação nos dias de hoje. Os pais. Quando os pais se preparam para receber um filho, eles preparam o quarto. Coloca tudo de melhor. Prepara o berço, prepara cada detalhe, pinta a parede, enche de detalhes, para depois vir o principal, que é o filho. E na criação, Deus faz exatamente a mesma coisa. Ele cria todos os detalhes da terra para que nós habitamos aqui, preparando a chegada dos filhos, que é eu e você. E aí a palavra vai dizer: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Espera aí, o tentador disse que queria ser semelhante ao Altíssimo, só que Deus diz que Ele nos cria para nós sermos semelhantes a Deus. Então significa que nós temos poder sobre Ele, Ele não tem poder sobre nós. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós não deixamos que as tentações diárias cheguemos até nós. Não exalte o tentador o tanto que ele nem merece, porque ele já é um derrotado, e você em Cristo é mais que vencedor, é mais que vencedor, é mais que vencedor, e você é algo para Deus que o tentador queria ser, e ele não é, porque Deus nos criou, Ele preparou a terra para que nós morássemos nela. E a palavra de Deus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida, vida em abundância. É isso que Deus está falando. Mas em algum momento o homem peca. E a conexão com o Senhor, ela é desfeita. Aonde que Deus conectava para conectar para falar com o teu povo entre reis, profetas e sumos sacerdotes. Só que Deus tinha um plano com Jesus. Quando Ele enviou Jesus, Ele enviou para nos reconectar novamente. Nós temos acesso direto ao Pai, direto ao Pai. Sabe o que isso significa? Que o Pai está aqui só esperando o seu acesso, a sua adoração, o seu louvor. E aí você pode perguntar: mas por que então no Éden tinha uma árvore que era proibida? Entenda algo, irmãos. O amor de Deus
para ele ser verdadeiro, precisa ter o direito de escolha. E quando ele cria o homem, ele dá o direito de escolha. Porque se não tivesse essa regra, irmãos, nós seríamos como uma marionete na mão de Deus. Na verdade, Deus nos criou para nós termos livre arbítrio. E Ele nos dá um direito de escolha. Escolher amá-lo, escolher obedecê-lo. E quando Deus manda Jesus para nos ensinar, para nos resgatar, Ele tem um propósito. Existe um propósito aonde Ele nos coloca. Abre comigo, irmãos, em 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus vai dizer: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele fala nova criatura. Então você passa de um estado condicional para outro. Você é uma nova criatura. O que isso significa? Que você, a partir do momento que aceita Cristo, porque Ele, na sua morte de cruz, nos reconciliou novamente com Ele, Ele nos imputou diante de Deus, Ele nos reconecta com Ele, e você é uma nova criatura. E aí, decorrendo no versículo 18, fala: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós estávamos separados de Deus, só que através do sacrifício de cruz, nos reconciliou com Ele. E o que aconteceu? Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, pois em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, que se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois a parte de Cristo que vos reconciliei com Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nos coloca numa posição, irmãos, de embaixadores. Eu vou ler aqui no dicionário o que significa a palavra embaixador. Louvado seja o nome do Senhor. Categoria hierarquicamente mais importante de representante diplomático de um estado junto ao outro. Na carreira diplomática, título de ministro de primeira classe. Jesus nos colocou embaixadores. Embaixadores de quem? Do reino de Deus aqui na terra. Eu e você embaixador. Eu e você embaixador de Deus aqui na terra. Ele nos colocou junto a Ele, irmãos. Entenda isso. O poder que você tem. O que Jesus te colocou. Você é embaixador. E onde que o embaixador entra, ele é autoridade máxima. Deus te faz autoridade máxima do reino dele aqui na terra. Então, irmãos, Deus devolve a sua identidade, porque o falsificador de identidade estava tentando tirar isso de você, e nós temos que entender quem Ele é para saber quem nós somos e o caminho que nós vamos trilhar em Cristo, em Deus. E você é um embaixador. Então, quando Deus olha para mim e para você, por mais que nós entendemos, eu não consigo, eu sou um derrotado, não vai dar, não tem como. Deus olha para mim e para você e fala: escolhido embaixador, escolhido embaixador, escolhido embaixador. Vai lá e cura, vai lá e prega, vai lá e fala da minha palavra, porque eu te dou o poder. E o Senhor nos coloca novamente conectados ao Pai através de Cristo Jesus, e nos dá o suprimento de todos os dias. Porque a palavra de Deus em Filipenses 4,19 fala: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele fala todas, ele não fala nenhuma nem outra não, ele fala todas.
Então receba aquilo que o Senhor está colocando hoje na tua vida. Em nome de Jesus, se coloque sobre seus pés. Irmãos, entenda, Deus ministrou muito forte no meu coração, que Ele está cheio de identidades aqui, para devolver a sua identidade original, o plano dele original, porque muitas vezes o tentador nos tira do plano original de Deus para as nossas vidas. Entenda, Ele está aqui para entregar novamente, para te devolver a identidade de quem você é nele, embaixador, embaixadora. Creia nisso. Deus está te habilitando para um novo tempo. Para onde você pisar, irá anjos junto com você, porque você é o embaixador. Quando o presidente não está naquele local, o embaixador é a autoridade máxima. O que isso significa? Que Deus te deu a autoridade máxima dele, do poder dele, da glória dele, da manifestação dele para você, aqui na terra, fazer a transformação, não só na sua vida, mas em todas as pessoas à sua volta. É o Senhor que está te habilitando para um novo tempo. O Senhor está te devolvendo a sua identidade original. Você, que às vezes falava, sou derrotado. Muitas vezes eu olhava e falava, eu sou uma fraude, eu sou um impostor. Só que Deus nos habilita e nos coloca, nós como embaixadores, e devolve a identidade original, e rasga aquela identidade falsa, que não existe mais, porque o Senhor é que te levanta, o Senhor é que te sustenta, o Senhor é que te guarda, porque nele nós somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar agora. Se alguém sentiu no coração que a sua identidade estava fragilizada, que você está entendendo que o Senhor está te entregando uma identidade nova, a partir de agora, vem aqui à frente, respeitando os limites de espaço, que nós queremos orar para você. E o Senhor te lembra da identidade original que Ele te coloca, porque Ele te habilita. Ele te habilita esta manhã. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus quer te entregar a identidade original, porque você é original para o Senhor. Se você sentiu no coração, sinta-se a liberdade de vir até a frente, que nós queremos orar para você. Para terminar, irmãos, João 1,12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhe deu-lhe o direito de tornarem filhos de Deus. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Ele está de braços abertos, te esperando, te habilitando. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero chamar os intercessores para estar orando.